Batuque elétrico. Batuque incrível com Ricardo, Mário, Leone, Kilson e Ronald. A gente vai conversar com os meninos que estão lançando o CD novo, Boa Nova, ainda no decorrer dessa semana. Mas agora a gente vai falar sobre o nosso tema principal. Hoje a gente vai falar tudo, tanto no conteúdo da nossa plateia, como nas nossas abordagens. Você viu no Inspiração com a Mauri no início. E agora eu vou chamar a minha convidada, que é a professora Sádia Castro, formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Educação também pela Federal, doutora em Educação pela Universidade, ela já passou pela Universidade Federal do Ceará, pela Espanha, por várias universidades aqui no Brasil e fez pós-doutorado na Suécia. E a linha de pesquisa dela é bastante variada, mas o assunto que a traz aqui hoje é sustentabilidade. É com ela a minha entrevista a partir de agora. A professora Sádia Castro. Obrigada, Batuque. Olha, aqui a gente divide tudo, lágrimas, sorrisos, tudo, e eu divido com vocês aqueles que são não só nossos convidados, mas os nossos amigos. E a professora Sádia Castro, nós nos conhecemos na Universidade Federal do Piauí, formamos juntos em comunicação, a Sandra Moraes, tem também a Lauria, né, a Laura Liert, o Caú, tem uma geração inteira aí, cada um fazendo uma coisa diferente, e eu tenho o prazer de receber a minha colega, a minha amiga aqui hoje, que ganhou o mundo. Hoje ela tem pós-doutorado na Suécia nessa área. Antes de começar a entrevista com a Sádia, eu queria chamar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. Ser sustentável está na moda? Bem, pelo menos na teoria. Embora se utilize com uma frequência cada vez maior, o termo sustentabilidade ainda é um jargão pouco compreendido para grande parte das pessoas, incluindo aquelas que costumam adotar a expressão em seu discurso. Parece fácil, mas colocar a teoria em prática é um dos maiores desafios da sustentabilidade. E todo mundo, quer dizer o consumidor, as empresas e o governo, um mudando de postura, outro repensando seus processos de produção e o terceiro legislando sobre tudo isso, pode sim fazer toda a diferença. Olha, nós temos muitas vertentes a abordar com a professora Sádia, mas antes de começar a entrevista com ela, eu queria saber o seguinte: você fala e estudou principalmente temas como comunidades tradicionais, currículo cultural, representação social, identidade, educação informal, unidades de preservação ambiental, saberes tradicionais, saber docente e mídia. Então, assim, a sua linha de pesquisa é bastante vasta. Por que a sustentabilidade lhe chamou a atenção e por que, como pesquisadora, você resolveu investir nisso? Sádia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Maia, muito obrigada. É uma grande alegria, estou super feliz de estar aqui, lhe revendo assim tão bem. E para falar de um tema que me é muito caro, que é a sustentabilidade. Porque em todos esses temas, aí não é exatamente a linha de pesquisa, aí são todos os temas, mas isso tem um pano de fundo, que é a sustentabilidade. E como você falou, é um tema complexo, que muita gente fala, que todo mundo fala, a mídia fala, a escola fala, a indústria fala, a fábrica fala, o governo fala, a ONU fala, e todo mundo é a favor da sustentabilidade. Mas o que é a sustentabilidade? Então, antes eu queria assim, colocar o meu ponto de vista, a minha definição. Atualizado disso, bem, né? Então, sustentabilidade envolve várias áreas, né, da sociedade, tanto a indústria, como a ciência, como as crenças, como a sociedade civil organizada, a escola, mas é um conjunto de atitudes, pensamentos, comportamentos, ações e mentalidades, crenças que orientam para um comportamento que não altere as condições de vida na atmosfera. Outra coisa que eu vou destrinchar isso melhor. Outra coisa que eu quero colocar também, que a gente ouve muito falar assim: vamos salvar o planeta, precisamos salvar o planeta. O planeta não precisa de salvação e nós não estamos fazendo filantropia. O planeta Terra, como diz o Levi-Strauss, que é um antropólogo, um dos fundadores da antropologia estruturalista, que fundamentou a sua teoria aqui no Brasil, estudando os índios bororós,
ele diz, o planeta Terra existia antes da gente, eu digo nós, espécie humana, e vai continuar existindo. O planeta não precisa de salvação. Quem precisa de salvação somos nós, e repito, nós, espécie humana. Você me lembrou uma frase que ganhou um concurso há uns 5 anos, nacional, que dizia assim, nós sempre pensamos que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, mas o correto é que filhos nós estamos deixando para o nosso planeta. Exatamente, que filhos nós estamos deixando e se vamos deixar, porque Exato. Se a gente continua nesse ritmo, né, de produção e de consumo e de gasto e de exaustão dos recursos naturais, vai chegar uma hora que esse planeta vai dizer, não dá mais para vocês, da maneira como ele diz, né? Até se fala muito na fera do clima, né? Que diz que a cultura, né? Que a gente entra numa dicotomia entre cultura e natureza. A cultura, né, de vez em quando dá um chute na cara da natureza, e é por isso que fala a fera da natureza. E aí a natureza reage, como as feras, reage ferozmente e de maneira inesperada. É por isso que a gente vê enchentes num lugar, secas tenebrosas em outros, assim, num total desequilíbrio. E nós que vivemos nos centros urbanos, a gente não percebe isso. Mas os agricultores, as comunidades indígenas, eles percebem, porque a natureza, ela emite os seus sinais, quando ela está funcionando bem ou quando ela não está. Então, assim, quando determinado pássaro canta, ou determinada flor nasce, ou brota determinado determinada espécie, aí vai chover. Então a natureza tem o seu ritmo. Quando ela começa a desequilibrar, chove antes daquele pássaro tal cantar e aquela flor nasce depois, é um sinal de desequilíbrio. E as comunidades e agricultores, as comunidades indígenas, elas já perceberam isso, que é um desequilíbrio. Aliás, né, parafraseando Caetano Veloso, ele está pleno de razão quando ele diz que os índios estão mais avançados do que a mais avançada das avançadas tecnologias, porque são eles que dizem, olha, nós precisamos, os homens, os brancos, né, como eles chamam, né, os não índios, ditos, né, civilizados, ditos civilizados, precisam aprender a ter medo que o céu esmague as suas cabeças. Porque a gente tem esse medo. Então, assim, o que nós cristãos chamamos de as trombetas do apocalipse anunciando o fim, os índios chamam de desmatamento, construção de hidrelétricas e barragens nas bacias hidrográficas e etc e tal. Bom, mas então, o que é? Então, como você falou, para conjugar esse verbo sustentabilidade, o que é que a gente tem que fazer? Vou usar um termo que os economistas usam. Conjugar uma economia de baixo carbono. O que é uma economia de baixo carbono? É não ficar contribuindo, produzindo os gases que concorrem para o efeito estufa. Então, o que é esse efeito estufa? Porque isso é a chave de tudo. Não adianta a gente ficar dizendo para as crianças, não joga o canudinho no chão, porque é de plástico. Não adianta a gente ficar dizendo, porque tem umas questões muito maiores. Depois eu vou até querer abordar com você como é que a gente deve lidar com as crianças na escola no que diz respeito à educação ambiental, quando você concluir aí essa questão do efeito carbono. Né? Então, bom, a Terra ela tem uma única fonte de calor, que é o Sol. E o Sol, ele emite a radiação. Essa radiação, ela vem para a Terra e uma parte dela é filtrada pelas nuvens, outra é filtrada pelas árvores por meio da fotossíntese e outra parte volta para o espaço. O que está acontecendo é que essa radiação não está voltando para o espaço, ela está ficando aqui porque tem essa camada de ozônio, que é como se fosse um manto sobre a Terra, e por isso a Terra está esquentando. A Terra, a atmosfera, né? Quer dizer, o sistema Terra, que é formado pela que a gente aprendeu lá, né? Hidrosfera, biosfera... Estratosfera, exatamente. Todas as esferas. Não, são 4, né? Então, assim, nós, seres humanos, né, a espécie humana, deixamos de ser apenas um agente biológico, mais um, né, entre todos os que tem no planeta, para nos transformarmos numa grande força geológica com a capacidade de alterar essa atmosfera. Alterar negativamente, é impressionante, porque a gente podia também alterar positivamente, né? Mas a gente não tem muito essa concepção. Parece que a gente, como os índios, nós não fomos ensinados, e a gente foi para a escola, e mesmo que você diga a questão do canudo, a questão do lixo, mas assim,
esse desgaste, ou essa má educação ambiental, ela também tem outros desdobramentos na medida em que, quando você joga plástico fora, esse plástico é comido por alguns animais, como no caso dos mares, e a gente acaba consumindo prolipopireno e adquirindo câncer, por exemplo. E a gente adquire doenças que hoje as pessoas... É incrível. Você vê pessoas que viveram há algum tempo que não têm as doenças que a gente tem hoje, embora a gente esteja vivendo mais, principalmente no caso do Brasil. Acabou de sair um dado do IBGE que a expectativa aumentou de novo, pouco mais de 3 meses. A escola tem que fazer o quê em relação a isso? Que tipo de... A escola tem esse papel, quando você diz, não adianta dizer para não jogar lixo, eu sei que você não está menosprezando essa educação ambiental em pequena escala. Aí eu queria que você me dissesse, como pesquisadora, como lidar com as crianças em relação a isso. Eu acho que as crianças têm que sair um pouco mais da escola e ir para a rua, conhecer a cidade. Porque a nossa educação, bom, quero dizer que a gente não tem também esse comportamento, porque a gente é mau, a gente nasceu para ser ruim, a gente aprendeu assim, vem lá do iluminismo e depois vem da Revolução Industrial, essa ideia de que o homem tinha que enfrentar a natureza era esse monstro que deveria ser enfrentado pela cultura para criar as cidades, estradas e essa vida que a gente chama de bem-estar e que é um bem-estar, ninguém quer retroceder. Eu lembro quando eu estudava no ensino fundamental, ainda no interior, lá em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, eu lembro de um livro de história que era distribuído por uma... Eu não sei como é que se chama a fundação, acho que era FUNAM, que era distribuído... Fundam. Não é a Fundam. Não, era uma fundação do Ministério da Educação que distribuiu o material escolar para as escolas públicas. E tinha um livro de história que tinha uma foto, essa foto não me sai da cabeça, eu sempre vejo essa foto. Era do Juscelino, quando contava lá a história do Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento do país 50 anos em 5, e tinha uma foto dele emblemática, ele lá, né, lá nas primeiras obras de desmatamento para a Transamazônica, e ele lá com sua bombacha, assim, com o pé assim, em cima de um tronco do Jequitibá enorme, assim, todo pomposo, fotografado. Exatamente aquela ideia de que o homem tinha que enfrentar a natureza. Então isso foi sendo repassado, e veio a Revolução Industrial e trouxe todas essas facilidades, né, da gente de se deslocar, de se comunicar. Chegou o consumo, não é, Sádia? E chegou... Uau!